Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Dia de retomada dos trabalhos, começou para valer a era Tite no Cruzeiro na segunda-feira. O restante do grupo vai ficar completo. Informações sobre o mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Começando com a retomada dos trabalhos. Claro que aquele primeiro dia, testes físicos, técnico Tite com toda a sua comissão técnica, com a diretoria do Cruzeiro, ali aquele encontro na Toca da Raposa 2, com os jogadores também, e o Cruzeiro até divulgou todos os detalhes. O primeiro grupo que se reapresentou hoje, o restante que vai se reapresentar na segunda-feira, e aí o grupo do Cruzeiro vai ficar completo, pensando aí na sequência da temporada. E aí o nosso Cruzeiro tendo aí o time com todos se preparando em duas frentes, né? Um grupo alternativo que vai jogar os primeiros jogos do Campeonato Mineiro e o grupo principal pensando principalmente na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí, quem não se reapresentou, que todo mundo já imaginava, a informação que a gente trouxe ontem sobre o Gabigol, Gabriel Barbosa, indo para o Santos, e o Cruzeiro acertando aí esse empréstimo de uma temporada, o Cruzeiro pagando uma parte do salário do atleta. Não iria ficar no Cruzeiro, não ia jogar com o técnico Tite, e aí para nem ter ali uma possibilidade de se reapresentar, de ficar um tempo, não apareceu nada, né? Além do Santos como interessado, teve alguma sondagem de fora, mas nada que balançasse aí o Gabriel Barbosa, e o Santos, o único grande interessado no futebol brasileiro e que acabou acertando todas as condições. Quem não se reapresentou também, aí porque está sem contrato, o lateral Fagner. Mas a informação é a seguinte, lá atrás, ainda antes de terminar a temporada, a gente falou que o Cruzeiro tinha planos para uma permanência do Fagner. E isso se mantém, e o Cruzeiro tem uma negociação acertada com o Fagner para uma continuidade. O que falta? O Fagner acertar a saída dele lá do Corinthians. Então o Fagner e o staff estão conversando com o Corinthians. Ele não vai continuar lá no Corinthians, isso é quase que chance zero, e aí ele acerta a rescisão e fica em definitivo no Cruzeiro, com um contrato de 1 ano, com opção de mais um. O Fagner até traça planos para uma aposentadoria em Belo Horizonte. O filho dele joga hoje na categoria de base do Cruzeiro, em breve vai poder assinar o primeiro contrato profissional. É um garoto aí que todo mundo fala muito bem, de muito talento. Então o Fagner obviamente vai acompanhar, depois que se aposentar, né, os passos aí do filho no futebol, e tem tudo para ser uma carreira bem legal do jovem Henrique Lemos. Então o Fagner tende a ficar no Cruzeiro, faltando esses detalhes aí da saída do Corinthians, e com planos para aposentadoria. Se ao final da temporada ou depois de mais uma temporada, aí vamos ver, mas é uma liderança positiva, as informações que a gente tem são as melhores possíveis, e é um jogador que entregou, né, quando esteve à disposição. O Tite conhece bastante, é uma experiência em ano de Copa Libertadores, então o Cruzeiro trabalhando aí com o Fagner, com o William e também com o jovem Cauã Moraes. O Cauã vai ter aí a oportunidade de ser mais testado, né? De ganhar mais minutos, mais rodagem em termos de futebol profissional, e isso é um ponto muito importante. Sobre Caio Jorge, nenhuma novidade, acho pouco provável, inclusive meu amigo Vene Casagrande tuitou que o Flamengo não deve fazer mais proposta, até porque as propostas ficaram bem longe daquilo que o Cruzeiro pensa, e o Cruzeiro não vai mudar de ideia. O Cruzeiro sabe que se sai o Caio Jorge, teria muita dificuldade no mercado para encontrar um jogador com as mesmas características. O atleta está muito valorizado, esteve na seleção brasileira. O Cruzeiro entende que se o Caio Jorge mantiver o nível em 2026, vai chegar proposta muito mais alta, e aí até de clubes que possam balançar o Caio Jorge no exterior. Então o Cruzeiro não trabalha com uma venda neste momento em valores menores do que o clube considera. E é aquilo,
Se chegar uma proposta com composição, com jogador, o jogador precisa estar nos planos do Cruzeiro, agradar ao Cruzeiro. E o Cruzeiro, quem quer comprar é o Flamengo. O Cruzeiro não quer vender. Então o Flamengo terá que fazer movimentos, se for continuar a pensar nisso, né, de ter o Caio Jorge, de oferecer jogador que vai agradar o Cruzeiro. O Cruzeiro não quer simplesmente qualquer jogador que o Flamengo vai colocando e o Flamengo vai dando preço, né? Esse é um ponto importante aí da negociação. Então vamos acompanhar. Fato é que o Caio Jorge se reapresenta na semana que vem. Como eu disse lá atrás, né? Jogador muito grato ao Cruzeiro. Sabe o que o Cruzeiro fez por ele. Quem acreditou no Caio Jorge de verdade, né? Que é o Cruzeiro. Quando ele estava lá na Europa, sem receber oportunidade. E aí o Cruzeiro fez um investimento naquele momento importante que muita gente desconfiou. O Cruzeiro trabalhou para o Caio Jorge ficar 100% depois de muito tempo. E hoje é o KJ aí que todo mundo acompanha no futebol brasileiro, brilhando cada vez mais e com certeza vai brilhar ainda mais em 2026. Então, disse tudo isso porque o atleta é muito grato, tem essa consciência e, como eu disse lá atrás, né, ele e o staff não vão forçar nenhuma situação e o Cruzeiro é quem dita as regras dessa história. E se não chegar uma proposta naqueles valores que o Cruzeiro considera, a negociação, ela não vai avançar em hipótese alguma. E aí, o Cruzeiro, então, trabalhando a questão aí de não perder nenhum titular, de ter um time bem forte, pensando na sequência do ano de 2026, ou pensando no ano de 2026. Vamos lá, para a gente falar sobre Gerson, que eu acho que é um nome aí que balança todo mundo e que é uma negociação que a gente tem que trabalhar com mais cautela ainda, porque são cifras importantíssimas. Tem um clube russo do outro lado que é difícil de ceder. Pagaram há 6 meses, galera, 25 milhões de euros à vista. A multa do Flamengo, mais comissão, mais o salário do Gerson durante todo este período. Então, cautela máxima, paciência, e é a forma que o Cruzeiro trabalha para chegar a um acordo com o Zenit da Rússia. Com o Gerson, com o staff, o entendimento é que não vai ter tanta barreira assim. O Cruzeiro sabe, já falei sobre isso aqui, que o Gerson, vindo para o Cruzeiro, você não vai tirar ninguém da Rússia. Um detalhe, essa negociação, se o Cruzeiro conseguir menos de 25 milhões de euros na composição, isso vai ser um milagre. Conversei com algumas pessoas e muitos foram bem sinceros. Para contratar o Gerson, a operação ela terá que ser de pelo menos 25 milhões de euros. Aquela pedida inicial lá, e que foi verdade, 40 milhões de euros, que foi o que o Zenit pediu. Eu, com sinceridade, não tenho a informação que eles reduziram. A informação que eu tenho é que, com o Gerson demonstrando o interesse de sair, o Cruzeiro ali tendo bom relacionamento, agora o Bruno Spindel, que é um fator importante nessa negociação, por conhecer já o Gerson, o staff dele, todos que trabalham, né? O Gerson é agenciado pelo Carlos Leite, né? Que é um empresário também que tem um ótimo relacionamento com o Cruzeiro. O Cássio é jogador do Carlos Leite, o Fagner é jogador também do Carlos Leite. E aí todo mundo trabalhando para que, óbvio, né? O Gerson voltando ao Brasil, a pedida ela terá que ser reduzida. E aí vamos pensar, estamos falando de uma negociação, mesmo que tenha o Jonathan Jesus indo, 25 milhões de euros. Hein? Se o Jonathan Jesus for para o Zenit, ele entraria aí como o quê? 10 milhões de euros
Então o Cruzeiro teria que inteirar pelo menos, se o Zenit topar o negócio, mais 15 milhões de euros. Pensa, é a maior contratação da história do Cruzeiro se for concretizada com alguns quilômetros de distância. Então, isso não vai ser da noite para o dia. As conversas já estão acontecendo há muito tempo. O Zenit, ele só se reapresenta no dia 12 de janeiro. Então, o clube russo também, ele não vai ficar madrugada, acordado para resolver todas as questões. Tem fuso horário nesse sentido. De fato, há um otimismo de que as coisas vão caminhar de forma positiva, né? O Cruzeiro quer muito, o Gerson com o staff quer muito, o Zenit não quer tanto assim, mas tudo tem um limite também, né? Por isso é importante ir com cautela, conversando, avança um pouco aqui, avança outro ali, mas o Cruzeiro quer definir tudo, assim como o Gerson, até antes dessa data, para que ele fique no Brasil, nem se reapresente ou vá à Rússia somente para buscar mudança, dando o desfecho positivo nesta negociação. Então, repito, existe um otimismo, mas daí até tudo ser concretizado, tem mais um caminho importante para ser percorrido. A gente segue acompanhando. Quando falamos lá que era uma negociação que iria demandar tempo, isso tudo vem se confirmando e estamos aí sempre para trazer a informação como o torcedor cruzeirense merece, porque eu confesso, já falei sobre isso, eu acho, em outras lives, né? Quando o pessoal ficava falando, o Tite gosta do Gerson. Eu sou fã do jogador. Acho que se ele vem pro Cruzeiro, o patamar realmente sobe, porque é um cara que carrega o time. Então, falta ali, ou o Cruzeiro precisa, né, de um jogador deste porte, deste calibre. Sei que tem os seus 28 anos, seria um investimento absurdo, ou será um investimento absurdo, se tudo der certo, mas é um jogador que, vindo pro Cruzeiro, mesmo com todas as cifras, tem tudo para se pagar com a parte técnica. E sei lá o que vai acontecer depois, se ele vier mesmo pro Cruzeiro, porque o mercado já mostrou aí que está uma verdadeira loucura, né? De técnico na negociação com o Gerson. Gerson é uma negociação difícil, né? A gente tá em pleno vapor nas negociações, mas é uma negociação que vai demorar algum tempo. Um jogador da grandeza do Gerson, uma negociação difícil. Tá num clube muito grande da Rússia, mas as tratativas estão avançando, não de forma tão rápida como a gente esperava, mas estão avançando. E a gente espera aí num final feliz, mas, como eu disse anteriormente, é uma negociação difícil que vai levar um pouco mais de tempo. Já teve algum contato com o Zenit, conversas com o clube russo? Como que tá isso? Já tivemos conversas, os primeiros contatos, já estamos em alguma negociação e esperamos o mais breve possível tentar anunciá-lo, mas, mais uma vez, não é uma negociação fácil, é uma negociação muito difícil e que a gente espera, quem sabe, ter êxito nessa negociação. E com o atleta? Com o atleta já falamos também, tem um desejo de retornar para o Brasil. É um atleta que qualquer clube do futebol brasileiro tem um desejo de contratar o Gerson, o Cruzeiro não é diferente, mas ele tem um desejo de voltar para o Brasil e isso é muito importante. Pedro, em relação ao Matheus Pereira, né? A primeira renovação dele com o Cruzeiro foi, né, meio que traumática para o torcedor. O que você pode falar para o torcedor do Cruzeiro hoje em relação a essa negociação para essa renovação aí do Matheus Pereira? O Matheus Pereira a gente já está em negociação há algum tempo, né? Então a gente vem avançando a cada mês. Não é também uma negociação fácil, mas a gente espera ter um final feliz, porque é um torcedor do Cruzeiro, é um cara que ama esse clube, é um cara muito dedicado, mas a gente está avançando passo a passo, no momento certo, a gente espera anunciar a renovação do. Ô Pedro, além dessas movimentações já públicas, né, o Chico da Costa, o Gerson, existe alguma outra posição que o Cruzeiro está analisando o mercado para buscar a pedido do Tite? Não, uma posição específica não, mas o Cruzeiro sempre atento ao mercado, sempre atento às oportunidades, aos desejos da comissão técnica, mas o mais importante é a manutenção do elenco, ter o elenco toda à disposição do Tite para essa temporada. Então, você falou sobre manutenção do elenco. Como que tá a situação do Caio Jorge com essas ofensivas do Flamengo?
situação do Caio Jorge se mantém a mesma, tem contrato com o clube. Recebemos ofertas do Flamengo, que foi recusada, no nosso entender, o valor muito inferior ao que a gente pensa sobre o atleta, o potencial que ele tem. Então, é um atleta que vai se representar no dia 5, normalmente, como o restante do elenco. Pedro mantém os 50 milhões? O Cruzeiro mantém uma posição de não falar de valores, mas entende que a proposta enviada pelo Flamengo é inferior ao que a gente pensa. Pedro, ainda sobre o Cruzeiro no mercado. Ainda sobre o Cruzeiro no mercado, a gente sabe que tentou o Vitão e deu errado. O Cruzeiro ainda vai buscar outro zagueiro? O Cruzeiro sempre está em busca de oportunidades, né? O zagueiro Vitão, as negociações não avançaram. É uma posição que a gente vê como uma necessidade pelo fato da lesão do Vidalba, da gente ter um elenco bem reduzido. E a gente espera também nessa posição ter êxito em algum atleta. No caso do Fagner, Pedro, o que falta para essa renovação sair? Fagner falta a rescisão com o Corinthians, né? A gente tinha um empréstimo com ele até o dia 31. A gente já fez uma proposta para o atleta e esperamos agora nos próximos dias a rescisão dele com o Corinthians para a gente anunciar a permanência dele no clube. Pedro, tem algum passo já da reforma na Toca 1 que chegou a se falar no meio do ano que ia ser feita? Como que tá isso? A reforma na Toca 1 ela vai ser iniciada nesse ano, é um projeto longo. A gente está na fase de finalização de projeto, mas ele já vai começar a iniciar ainda nesse primeiro trimestre, então a gente deve iniciar as obras. É uma obra longa, que deve durar o ano todo de 26, com uma adequação grande para o futebol feminino, para a categoria de base. Então essa nossa parte de finalização de reformas na Toca 2 já foi finalizada. Então agora o foco total é na Toca 1. Sobre o Matheus Pereira, você teme uma concorrência do Palmeiras, por exemplo, que em São Paulo fala-se no interesse no jogador? Não, a gente está muito confiante na renovação dele. A gente acredita que o Matheus, o clube de Cruzeiro é o clube de coração dele e a gente espera ter um desfecho feliz aí o mais rápido possível. Ô Pedro, além do Caio Jorge, outro jogador titular recebeu oferta nos últimos dias? Não, oferta não. Apenas sondagens. O Cruzeiro fez uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro de 2025, chegando em terceiro lugar. Então, é normal a gente receber sondagens por vários atletas, mas proposta mesmo oficial só foi pelo Caio Jorge. E o Gabigol? Tudo certo? Acabou com o Santos? O Gabigol está esperando chegar em Santos para realizar os exames médicos. Ele, passando os exames médicos, vai ser integrado ao elenco do Santos com empréstimo até o final de 26. Obrigado, pessoal. Obrigado. Estamos aqui na Toca da Raposa, fim dos trabalhos do primeiro dia neste grupo, né, que se reapresentou hoje aqui na Toca da Raposa. Trabalho esse comandado pelo técnico Tite, né? Teve ali uma primeira parte que os jogadores estiveram no auditório, né, aqui da Toca da Raposa, e ali conversaram com o treinador, ouviram muito, né, da preparação física também dele, que tem o Fábio Benessedian, tem também o Matheus Bach, que é o também auxiliar, que é filho do Tite, né, compondo essa delegação, e agora a van, o Tite acabou de passar aqui, estão indo embora, estão hospedados no Hotel Uruminas, até vale destacar que o Cruzeiro não está adotando a concentração ainda. Pode ter ainda alguns dias de concentração, mas essa primeira leva de atletas que estão fazendo, né, estão participando, essa primeira leva de atletas que está participando aqui da pré-temporada, eles vão para casa e depois voltam, né, retornam, e aí amanhã tem mais janela de treinos prevista aí com a comissão técnica, esse trabalho que está acontecendo aqui na Toca da Raposa. E aí, uma coisa importante pra gente destacar, Romano, daqui a pouco vou trazer a lista dos atletas que participaram do treino, mas hoje uma exclusiva com o Pedro Júnior. Pedro Júnior que está se encaminhando também para a missa do Cruzeiro, né? Essa missa no ginásio que acontece no Barro Preto, né? Dona Salomé, que aí é sempre uma figura muito lembrada num dia desse, né? Que coloca o nome lá no ginásio do Barro Preto. Vamos lembrar o tanto que ela era apaixonada pelo Cruzeiro num dia especial, dia de aniversário. Mas hoje, o Pedro Júnior nos concedeu uma entrevista exclusiva no Rádio Esportes e falou de vários assuntos. Entre eles, Gerson. Vamos trazer aqui na turma do bate-bola as palavras do vice-presidente do Cruzeiro sobre como anda essa negociação com Gerson, hoje meio-campista do Zenit. Sobre o Gerson, é um jogador que estamos em negociações, não é uma negociação fácil, uma negociação que vai perdurar aí alguns dias, pelo fato de estar um grande clube na Rússia, pelo fato da grandeza do Gerson, mas a gente, como bom mineiro, vem negociando devagar, dia a dia.
Estamos com expectativa alta, mas a gente sabe que não é negociação fácil, muito difícil. Um jogador desse tamanho não é fácil trazer de um clube tão grande como o Zenit, mas que a gente está trabalhando e quem sabe a gente possa ter um final feliz aí. Com relação ao Gerson, é um jogador que quer voltar para o futebol brasileiro, tem intenção de voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções para ele. O Jonathan Jesus pode entrar no caso, no acordo, ou seria isolado? Pedro, serão negociações diferentes ou nem colocaria o Jonathan Jesus no meio porque é um jogador que o Zenit já demonstrou interesse? A princípio não, né? São negociações separadas, né? Mas nada impede no futuro de ser uma negociação só, mas hoje a gente trata como negociações separadas. Palavras então do Pedro Júnior confirmando, Romano, essa informação. Até nós entrevistamos recentemente, o Pedro Leite entrevistou o Marcão Silva, né, que é o pai e agente do Gerson, ele confirmando que tem realmente esse negócio em andamento e quem sabe, né, o Gerson podendo ser jogador do Cruzeiro, não vai ser anunciado hoje. Então muita gente, o Gerson vai chegar para ser anunciado no aniversário do Cruzeirão, hoje completando 105 anos. Não, hoje não. Faltam alguns detalhes, como acabou de falar o Pedro Júnior, Xará. Pois é, e aí, aquela situação que a gente até falou aqui na Itatiaia, não é fácil negociar com os russos. Não é aquele negócio de você negociar, você aceita, vai lá. Primeiro que eles não precisam de dinheiro. Não precisam. Segundo que eles vão tentar valorizar a venda o máximo, né, Ali? E eles não perdem dinheiro, né? Não tem jeito. Ali para fazer negócio sabe, você tem que chegar com o valor, eles não vai pechinchar. Não adianta, você não vai pechinchar. E aí é um valor alto, né? Foi o valor, inclusive, que ele custou ao próprio Zenit. O salário também não é pequeno, né? O que tem de vantagem aí é o desejo do jogador e do pai dele, que é quem cuida da sua carreira, de voltar ao Brasil para tentar correr atrás do lucro pensando em Copa do Mundo, né? Se ele faz aqui uma boa temporada aí até a convocação final, ele tem esperança de ser lembrado pelo Ancelotti. Então essa é a grande, acho que é a grande arma, o grande trunfo que tem o Cruzeiro, mas evidentemente que é muita grana, não só para tirar o Gerson de lá, mas como para manter aqui. Agora, pra gente que gosta de futebol, que seria uma maravilha ver o Gerson na meiuca do Cruzeiro, isso aí você não tem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, você falou de muitos argumentos para poder trazer o oficial. Entre no link da bio e fale com um dos nossos consultores. Vamos voltar à Toca da Raposa, porque lá está Emerson Pansieri. Fala, Xará. Falo sim, Xará. Olha só, nesse trabalho de hoje, a parte da manhã, teve o Pedro Júnior com o Tite, né? Também com o Bruno Spindel, né, que é o executivo de futebol do Cruzeiro, né, mostrando as instalações, conversando com o Tite. O Tite já tinha passado por aqui quando ele foi anunciado como treinador do Cruzeiro, mas hoje teve esse contato, né, na parte da manhã, então esse café da manhã, todo mundo trocando ideia, falando sobre essa preparação do que viria à tarde. E aí, à tarde, recebendo o primeiro grupo da reapresentação dos atletas. A gente passando aqui, então, os goleiros Marcelo, Otávio e o Matheus Cunha, que vem do Flamengo, os zagueiros Bruno Alves, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaique Luiz, os laterais Cauã Moraes, Cauã Prates, Nicolas e William, os meio-campistas Batistella, o Japa, o Matheus Henrique, o Murilo Hickman, o Juan Gabriel, o Rodriguinho, que até estava emprestado, né, ao Ceará, o Rian Guilherme e o Vitinho, que também estava emprestado ao Náutico, e aí os atacantes Kaique Kenji, o Neiser Vidia Real e o Ryan Leles. Essa turma, né, esse grupo já trabalhou aqui na Toca da Raposa nesse primeiro dia aqui de atividades no Cruzeiro, já nesse planejamento, também pensando na semana que vem, porque na segunda-feira o restante, os titulares, como gosta de falar o Alê, os feras estarão também aqui fazendo as atividades com o restante dos atletas. Novamente aqui na turma do bate-bola, agora da sala de imprensa, porque há pouco eu conversei com o Jonathan Jesus, jogador que estava aqui trabalhando nesse primeiro dia, né? Na verdade, um dia que teve muito mais bate-papo, conversa, e vamos trazer então, primeiramente, bom retorno das férias, Jonathan Jesus, num dia especial, dia de aniversário do Cruzeiro. Sucesso pra você em 2026. Deu pra dar uma recarregada nas baterias? Tá tudo certo pra esse ano, Jonathan?
Aproveitei bastante as férias, como você disse, deu para descansar bastante. Agora é voltar, foco total nos campeonatos que tem para disputar. E mais uma vez aí, parabéns pelo Cruzeiro, feliz aniversário. Você terminou a última temporada como titular, né, no jogo final. Qual que é a expectativa para esse ano de 2026? Campeonato Mineiro começando mais cedo, Brasileiro e também a Copa Libertadores pela frente. Com certeza, é uma expectativa boa. A gente sabe, trouxe um excelente treinador, que é o Tite, então a gente espera alcançar coisas muito gratificantes lá na frente. E como foi esse primeiro contato com o Tite, Jonathan? Foi muito bom, ele deu umas palavras ali com nós ali, umas palavras boas, então a gente vai cada vez no dia a dia ajudando ele e ele nos ajudando pra gente ganhar coisas lá na frente. Como é que faz, Jonathan, pra dar uma focada na série, dar uma desligada com tanta gente falando, o Zenit quer o Jonathan Jesus, fulano quer o Jonathan, você terminou o ano em alta, como é que faz pra dar uma descansada e desligar também disso? Não, eu fui mais pra descansar mesmo, só descansar, colocar a cabeça no lugar, tudinho. Eu tô focado no Cruzeiro, que é um time espetacular pra mim, e isso, só tô com a cabeça aqui no Cruzeiro. Palavras, então, do Jonathan Jesus. Eu até questionei a ele um fato, né, de ele ter terminado o ano em alta, né, terminou o ano como titular, ao lado do Fabrício Bruno. Tem na nossa íntegra essa entrevista no YouTube, essa fala do Jonathan Jesus, e ele falou que é muito legal, é muito importante. E aí, por que eu questionei isso, Romano? É uma tendência, né? O Vidalba, ele volta na segunda-feira, mas no departamento médico, né? Por conta daquele problema no tornozelo. Na primeira parte das férias estava imobilizado, estava fazendo tratamento remoto, né? Na Argentina, mas vai seguir aqui na Toca da Raposa fazendo tratamento. Então, vamos colocar assim, para iniciar o brasileiro, tá? Não estou falando de Campeonato Mineiro, não. Uma tendência é o Fabrício Bruno ter a companhia do Jonathan Jesus, se ele não for negociado. Por que eu estou colocando se ele não for negociado? Hoje, o Pedro Júnior, na entrevista que fizemos com ele, exclusiva aqui, na Itatiaia, no Rádio Esportes, disse que são negociações independentes. A do Gerson e a do Jonathan Jesus. Pode entrar no futuro o Jonathan Jesus na história? Pode, mas agora não. Agora não. Agora é o Gerson sendo contratado pelo Cruzeiro sem a exigência e sem a ida do Jonathan Jesus, Xará. E sinceramente, quero saber a sua opinião, a opinião da Nath. Eu não abriria mão do Jonathan Jesus, não. Porque ele foi muito bem. A única coisa que atrapalhou ele foi quando inventaram de colocar de lateral direito. Ou tô enganado, Nath? Eu acho que o Jonathan Jesus é um bom zagueiro, eu acho que ele pode desenvolver ainda mais agora com o técnico Tite. Eu acho que depende muito, né, da questão ali do Gerson. É claro que se for para ser um negócio, para envolver o Jonathan Jesus, para a vinda do Gerson, o Cruzeiro monitorar um outro zagueiro, né, como a princípio a gente falava dessa negociação com a vinda também do Vitão, eu acho que era um cenário em que ficava bom para todo mundo, assim. Depois o Vitão acabou não vindo, aí a questão ali do Gerson também, os russos fizeram uma oferta ali baixa, né, a princípio pelo Jonathan. Eu acho que o Cruzeiro tem que tratar a questão de Jonathan Jesus com muita cautela, porque eu acho que ele é, assim, um jogador bem valioso. E se permanecer, eu acho agora que ele tem condição, sim, de brigar nesta temporada por titularidade, porque, primeiro que o Vidalba vai levar alguns meses ainda para retomar, né? Então, quando um titular machuca, aqueles que estão ali como opção no banco de reservas, ele já, surge ali uma oportunidade. Então, acho que tanto ele quanto o João Marcelo, eles começam o ano de 2026 com a esperança de ter um lugarzinho ali no time ao lado do Fabrício Bruno. E especialmente com a troca do comando técnico e a chegada do Tite, a gente sabe que ele gosta de zagueiros mais altos, né? Ele gosta de ter um time com uma estatura mais alta, principalmente na linha defensiva. Então, eu acho que isso pode pesar. É claro que isso não tira a capacidade do Vidalba de, quando estiver 100% fisicamente, voltar e brigar novamente por titularidade, mas o Tite gosta do zagueirão alto, então eu acho que o Jonathan Jesus pode ir aos pouquinhos o conquistando, e ele terminou 2025 bem, não estava jogando, teve que entrar logo em 2 jogos complicados ali, né, jogos eliminatórios contra o Corinthians, não comprometeu, então acho que ele tem motivos para estar animado com 2026. E aí, esse menino, eu acho que tem um potencial que pode crescer com o Tite. Eu também acho, e só que a gente tem que ficar atento, Romano, aos sinais, ok? Aos sinais. Então, e não é de trânsito, não. Não é esse não. Quando o Tite chega, né, que ele é apresentado, tal, a contratação é confirmada do novo treinador do Cruzeiro,
de imediato tem essa negociação, ou pelo menos essa tentativa com o Vitão. Então dá a impressão que o Tite quer um zagueiro para ser titular. O Vitão viria para ser titular ao lado do Fabrício Bruno. É porque talvez o Jonathan Jesus ainda precisa amadurecer o seu jogo, pensando aí em fases decisivas, por exemplo, da Libertadores. E o Vidalba, embora tenha feito uma temporada passada excepcional, muito bem mesmo, tem esse problema da estatura, né? Então, se o primeiro movimento da nova comissão técnica foi em busca de um zagueiro titular, talvez o Cruzeiro pense em abrir mão de um dos seus jogadores de defesa, e aí o seu principal ativo nesse sentido, porque é o jogador mais jovem, seria o Jonathan Jesus. Então, acho que fica meio em compasso de espera, né? Se não conseguir esse zagueiro titular, ele segura o Jonathan Jesus. Se ele conseguir esse nome importante, que chega para jogar, aí tem chance do zagueiro Jonathan Jesus ser negociado. Ô Xará, na conversa que você teve hoje, aliás, parabéns pela entrevista com o Pedro Júnior. Todo mundo repercutindo, né? Nem todo mundo dando... Acreditando. Exatamente, mas todo mundo repercutindo. Pra todo lado. É isso aí. E chamou a atenção e eu gostei muito quando ele falou aqui, porque é o seguinte, esses clubes, principalmente do Rio, tem que parar de achar que aqui é feira. Vou comprar um jogador, vou lá, vou fazer a feira. O que ele falou sobre o Caio Jorge, eu adorei, sinceramente, quer mostrar o seguinte, gente, não é assim também não é a casa da mãe Joana, não é? Exato, ele deu a letra de uma forma polida, tranquila, mas muito certo, né? Muito certeiro no que queria dizer em relação ao Caio Jorge e o interesse do Flamengo, né? Ele já rechaçou, né? Nath, Alê, Xará, ele já foi muito nítido no que queria dizer, né? Porque o Flamengo pode fazer a proposta que ele quiser fazer, né? Isso é do mercado, é do jogo. O Cruzeiro não tá indo lá no Zenit fazer proposta para tirar o Gerson. Só que não adianta fazer esse carnaval, né? Então o Cruzeiro já disse não uma vez, já disse não outra vez, e se o Flamengo preparar outra investida, ele vai dizer não, porque o preço que o Cruzeiro colocou no Caio Jorge foi uma informação que nós trouxemos aqui no domingo, com as aspas do Pedro Lourenço. Pedro Lourenço tá dando uma descansada, volta amanhã, tava recarregando as baterias aí no Réveillon, e aí ele falou 50 milhões de euros. Se chegar a esse valor, negociamos. Se não chegar, não vamos negociar. Mas vai pôr o Cebolinha. Mas vai pôr o Luiz Araújo. Ele mesmo disse, né? São jogadores interessantes, são jogadores que têm mercado, que todo time se interessa. Mas no momento o Cruzeiro não está fazendo oferta, não está fazendo proposta, melhor dizendo, para esses dois atletas. É aquele negócio. Se falou que não vai vender, é porque... Primeiro que não está desesperado atrás de dinheiro. E segundo que o cara é importante dentro do projeto que o Cruzeiro tem para essa temporada, eu estou enganado. Não, tá correto, e principalmente para não reforçar um rival na briga pelas principais competições, né? Agora, eu acho que é completamente normal um time ter interesse em jogador do outro time. Você acabou de falar, por exemplo, a respeito do Cebolinha e do Luiz Araújo, são dois jogadores que o Tite adora. Vale lembrar que o Tite na seleção brasileira durante a Copa América colocou o Everton Cebolinha como titular daquela seleção, campeão inclusive da Copa América aqui no Brasil. Então, tudo bem, é normal. Embora o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo não tenham terminado o ano como titulares e muito menos como destaque do time, como é o caso do Caio Jorge. Agora, o que chama a atenção é o fato de alguns acharem que, poxa, o Caio Jorge não pode preferir jogar no Cruzeiro, ou se o Flamengo estalou o dedo, o jogador tem que ir. Não é assim não, meu amigo. Não é assim não. O Cruzeiro tem muitos recursos, tem um trabalho muito sério, tem um investimento que está aí para quem quiser ver, e acho pouco provável, mesmo que o Flamengo chegue no valor, que eu acho que também não vai chegar, mas chegue no valor, eu acho pouco provável que o Cruzeiro acabe cedendo, a não ser que seja para um time de fora do Brasil, justamente por isso, para não reforçar um rival. É isso aí. E o objetivo do Flamengo é esse. É lógico. Diga, Xará.
Ele fala assim, né, hoje nós podemos dizer que não dependemos de vendas dos jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza a nossa comissão técnica. Nós não vamos vender nenhum jogador a qualquer custo para nenhum clube. Foram as palavras hoje do Pedro Júnior mais cedo, aqui mesmo, na Toca da Raposa. Eu até acredito, Nath, que se fosse na época do Ronaldo, e aí o Ronaldo com investimento pequeno, a negociação até poderia acontecer, mas agora mudou de patamar, né? Mudou de patamar o nível do investimento, mudou também a mentalidade, né? Quando o Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro, encontrou o clube numa situação muito mais delicada, muito mais difícil, a prioridade era estancar ali, né, os problemas mais complicados, era manter as portas abertas, era reestruturar, era reorganizar. E aí ele fez esse processo que fez, inclusive, com que o Pedro Lourenço encontrasse um Cruzeiro mais saudável, mais organizado, para que agora ele pudesse estar nesse patamar acima de um projeto mais ambicioso, de um investimento mais robusto. Então, acho que o Pedro Júnior, ele foi muito claro nas suas palavras, no sentido de que o Cruzeiro também tem investimento, o Cruzeiro também tem projeto, o Cruzeiro também tem ambição, assim como o Flamengo tem. E não vai simplesmente se desfazer do seu atleta. São muitas as questões envolvidas nesta negociação. É um rival direto, né? Você vai estar reforçando ali um outro time que vai competir com você em todas as competições. Você também demonstrar essa resistência à negociação é um recado que você dá ali também no mercado e aos seus adversários. E eu acho que o que a galera às vezes tem uma dificuldade de entender, principalmente, né, ali no eixo, é que às vezes eles acham que só o Flamengo tem o dinheiro, né? E que todos os outros clubes estão vendendo o almoço para pagar a janta. Principalmente aqueles, como o Cruzeiro, que são SAF, que hoje tem um dono, essa não é a realidade. Se a gente estivesse falando do Cruzeiro associação, todos nós estaríamos comemorando essa venda e falando para vender, porque aí era uma outra realidade. Hoje não, hoje o Cruzeiro tem um dono e esse dono gere esse dinheiro da forma como ele achar melhor, né? Eu acho que pode ser que chegue um momento que o Cruzeiro venda o Caio Jorge para o mercado exterior, para a Europa. Provavelmente é um sonho do Caio Jorge voltar ao futebol europeu. Ele é muito novo ainda, né? Tem muita lenha para queimar, não vai ficar no Cruzeiro o resto da vida, mas as coisas têm que ser feitas com cautela e neste momento a permanência do Caio Jorge no Cruzeiro, eu acredito que seja o melhor pro atleta e também pro clube. É isso aí, né? Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos.